mas também é sobre o Ocidente. A Ucrânia conseguiu criar uma chance de lutar principalmente por meio de uma combinação de sua própria engenhosidade e inovação. Mas também há uma dependência de sanções ocidentais, armas ocidentais e até mesmo se a Europa e os Estados Unidos estariam geopoliticamente alinhados com a Ucrânia e a ajudariam a chegar à mesa de negociações em uma posição de força. Enquanto isso, a China tem esperado pacientemente nos bastidores, colhendo os benefícios. Eles têm lucrado silenciosamente comprando petróleo russo barato, ajudando Moscou a manter as luzes acesas e sorrindo para as câmeras em uma cúpula após a outra. Outros líderes mundiais até chamaram o relacionamento Rússia-China de uma amizade sem limites. No entanto, essa amizade não é exatamente ilimitada e parece estar enraizada no fato de a China se aproveitar dos pontos fracos da Rússia. Você provavelmente já ouviu a versão principal, que gira em torno da Sibéria. A ideia é que a China secretamente quer suas antigas terras de volta, os vastos territórios da Manchúria exterior, que o Império Qing perdeu para o Império Russo no século XIX, durante o que Pequim ainda chama amargamente de século da humilhação. E essa versão não é pura fantasia. Há uma verdade real por trás dela. Mas também é a parte da história que recebe mais atenção e que menos revela o que realmente está acontecendo. Porque enquanto todos discutem se tanques chineses um dia cruzarão o rio Amur, a China tem buscado silenciosamente algo muito mais valioso, e muito mais fácil de obter: vantagem. E esse é o ponto fraco que a Rússia pode não ser capaz de defender. Vamos começar com a parte que a maioria de vocês já conhece mais ou menos, porque ela prepara o terreno para todo o resto. A queixa territorial na Manchúria exterior é real, pelo menos em parte, e Pequim tem provocado isso de maneiras que vão muito além das conversas na internet. Em fevereiro de 2023, o Ministério de Recursos Naturais da China emitiu uma declaração sugerindo que usaria antigos nomes chineses para 8 lugares ao longo da fronteira russa, juntamente com os nomes russos. Vladivostok, o quartel-general da Frota do Pacífico da Rússia, seria renomeada para Ryazanwai. A ilha Sakhalina tornou-se Kuyendal. A cordilheira Stanovoi tornou-se a cordilheira exterior de Xinjiang. Todas as mudanças se referiam às principais cidades do extremo oriente russo, e um governo estrangeiro acabara de instruir seus cartógrafos a marcá-las com os nomes de um império desaparecido. As tensões não pararam por aí. No início daquele ano, a China já havia emitido uma diretiva alterando os nomes de vários locais na região. Em agosto de 2023, o novo mapa padrão do país incluiu a totalidade da ilha Bolshoi Ussuriski dentro das fronteiras da China. Isso é importante porque, em 2008, a Rússia e a China haviam formalmente definido o status da ilha, concordando em dividi-la aproximadamente ao meio. A Rússia chegou a ceder uma parte do território para selar o acordo. Essas estão mais ao norte e oeste. A história real é mais silenciosa e, de certa forma, muito mais prejudicial para a Rússia, porque já está acontecendo e Moscou pode fazer muito pouco para impedi-la. A China não precisa invadir o extremo oriente russo. Segundo a maioria das estimativas, a Rota Marítima do Norte reduz o tráfego marítimo no Ártico em 40%. A Rússia está gradualmente cedendo o controle sobre o extremo oriente. Para isso, precisamos olhar para o topo do mapa, ao longo de toda a costa norte da Rússia, e para a Rota Marítima do Norte. Do lado russo, essa rota marítima vai do Mar de Barentes, perto da Noruega, até o Estreito de Bering, a leste. Durante a maior parte da história, ela esteve congelada, inútil, um nada branco. Mas, à medida que o gelo do Ártico recua, essa rota está se tornando um dos corredores estrategicamente mais valiosos da Terra.
Um navio navegando do norte da China para o norte da Europa ao longo da costa ártica russa pode reduzir sua viagem em 30 a 40% em comparação com a longa travessia pelo Canal de Suez. Em outubro de 2025, um único navio porta-contêineres fez a viagem de um porto no leste da China até o Reino Unido em 20 dias. A mesma viagem pelo Suez normalmente leva 40 dias. Pelo Cabo da Boa Esperança, cerca de 50. Reduza seu tempo de transporte pela metade e você reduz seu combustível, seus custos e suas emissões de carbono, tudo de uma vez. Para uma economia exportadora como a da China, isso é muito mais benéfico do que um pedaço de território desprovido de pessoas, recursos ou interesse geopolítico. A Rota do Norte atravessa quase inteiramente águas que a Rússia considera suas. Teoricamente, isso deveria fazer da Rússia a guardiã, cobrando pedágio na nova estrada mais importante do mundo. O problema é que a Rússia não tem condições de manter esse controle. Considere os números que a Rússia estabeleceu para si mesma e o que ela realmente entregou. Putin assinou um decreto que prevê o transporte de 80 milhões de toneladas de carga pela Rota Marítima do Norte em 2024. Documentos de planejamento anteriores tinham como meta um número ainda maior, de 90 milhões. Mas a Rosatom, a corporação estatal que opera a rota, relatou, na verdade, pouco menos de 38 milhões de toneladas de carga transportadas naquele ano. Ora, para ser justo, esse foi um recorde, cerca de 1,5 milhão de toneladas a mais do que no ano anterior. Mas foi menos da metade da meta oficial. E essa diferença por si só é tudo o que você precisa para analisar a posição da Rússia em seu próprio Ártico. Alguns especialistas começaram a descrever a rota como um buraco negro para o orçamento nacional, um projeto que engole dinheiro e retorna pouco. Pior ainda, a Rússia também não atingiu suas próprias metas para a construção dos quebra-gelos dos quais a rota depende. E esse é o grande problema da Rota Marítima do Ártico. Ela não funciona sozinha, e você não pode simplesmente enviar um navio em uma viagem transoceânica e esperar que ele chegue. As embarcações menores repetem o padrão. Em agosto de 2025, a operadora portuária estatal da Rússia simplesmente cancelou um contrato de $200 milhões para 2 novos quebra-gelos auxiliares, alegando atrasos na construção, falta de componentes estrangeiros e sanções. Eles seriam os primeiros navios russos de seu tipo capazes de romper 1,5 metro de gelo sólido, e agora a Rússia precisaria usar sua frota existente com muito mais intensidade, enquanto tenta mantê-los. Em meio a tudo isso, a China decidiu que não quer mais depender de quebra-gelos russos para operar no Ártico russo. No início de 2026, a China revelou o projeto de um quebra-gelo de última geração movido a energia nuclear, capaz de cortar 2,5 metros de gelo. O estaleiro que o constrói está sob a supervisão da China State Shipbuilding Corporation, uma das maiores construtoras navais do mundo. A China está construindo diretamente a capacidade de operar no Ártico por conta própria. E este foi apenas o auge do projeto. No início do verão de 2025, a China mobilizou 5 navios de pesquisa quebra-gelo perto do Alasca, sua maior operação desse tipo na região até então. Liderando essa flotilha estava o Shuilong 2, o quebra-gelo mais poderoso construído na China. Ele havia partido de Xangai em julho, passado pelo Estreito de Bering e operado durante a temporada nos mares de Chukchi e Belfort, perto do Alasca e da costa ártica da Rússia. A Guarda Costeira dos Estados Unidos o rastreou. O Canadá também. No ano anterior, esse mesmo navio havia se tornado o primeiro quebra-gelo chinês a atracar em Murmansk, a principal cidade ártica da Rússia.
E em setembro de 2024, a Rússia e a China realizaram sua primeira patrulha conjunta no Ártico, composta por 2 navios da Guarda Costeira Chinesa e 2 navios da Patrulha Costeira Russa navegando juntos pelo Estreito de Bering. A flotilha passou à vista do Alasca no caminho de volta para o Pacífico. À primeira vista, essa patrulha conjunta parece uma parceria. Mas a Rússia é a potência estabelecida no Ártico, aquela que tem tudo a proteger. A China é a recém-chegada, aquela que tem tudo a ganhar, e está usando a cooperação com a Rússia hoje para adquirir a experiência e o equipamento de que precisará para operar lá, com ou sem a Rússia, amanhã. A Fundação Jamestown resumiu isso sucintamente. Rússia e China querem coisas diferentes do Ártico. A Rússia o vê como uma zona de segurança, uma questão de soberania e defesa. A China o vê como uma oportunidade econômica, uma rota comercial, uma base de recursos. Por enquanto, esses interesses convergem. Mas os analistas estão cada vez mais preocupados com o fato de que eles não continuarão convergindo e que, quando divergirem, o parceiro mais fraco perderá. E é aqui que a linguagem cuidadosamente escolhida pela China volta a assombrar Moscou. Em 2018, a China se declarou um estado quase ártico e apresentou sua visão de uma rota da seda polar.